grande porte, certo? Então, só recadinhos paroquiais, né? Deixar o microfone no silencioso. Qualquer dúvida pode escrever no chat. Escreva seu nome, nome da organização, estado e cidade. Tenha paciência, né? Que encontros online são imprevisíveis, né? Se no presencial a gente já tem, imagina, no ambiente online, que de repente a internet trava, de repente um slide que ia passar não passa, um vídeo que ia passar não passa. Então, pode acontecer, tá bom? Então, a gente está aqui junto para fazer junto. Então, hoje, nesse encontro, a gente tem a Jana, que é gerente de redes e comunidades, e eu. A gente tem aqui, né, presente da equipe Atados vários rostinhos. Então, tem a nossa querida diretora Alana, que está por aí, que eu já vi, tá a minha do financeiro, se quiserem abrir a câmera e dar um oizinho. Tem a Lu, a Lid. Tá todo mundo tímido, é isso? Oi, Confirma. gente, bom dia. Bom ver vocês aqui, carinhas que eu já conheço e novas também. Vou mais uma vez, todo mundo focado. Bom Oi, dia, gente. gente. É que também Opa. eu não queria cortar as pessoas, peço perdão. Eu devia estar levantando a mãozinha. Oi, gente, bom dia. Muito feliz que tá todo mundo aqui também. Acho que o DBA é um movimento, né, que a gente tem muito no coração aqui há muitos anos, organizando tudo isso. Então, muito bom ver rostinhos aqui também fazendo tudo isso com a gente. Boa. Bom dia, pessoal! Muito bom ver vocês. Bom dia, porque era muita alegria hoje nesse encontro, hein? Muita animação. Sou a Jana aqui do Atados também. Primeiro DBA fazendo parte da equipe aqui de redes e comunidades. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder estar mais perto. Antes estava numa outra área do Atados, então me apresentando formalmente. Acho que eu já fui falando com algumas pessoas no WhatsApp, alguns outros encontros, mas assim, podem super contar comigo também, que eu estou à disposição, viu? Certo. Hoje de manhã eu estava dando uma organizada aqui nos livros e aí eu vi uma poesia do Braulio Bessa que eu queria falar um trechinho só para vocês. Chama Acredite, que eu acho que o DBA tem muito esse lugar, né? O lema do DBA é a transformação é coletiva, então para essa transformação acontecer, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter esse lugarzinho aí no coração de fazer, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho ao longo do encontro sobre colocar as coisas em práticas, mas queria trazer um trechinho só, tá? Para ficar só um gostinho e depois vocês lerem a poesia inteira. Que é assim: acredite. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê. Perceba o imperceptível e enfrente o que para muitos parece invencível. Então, dentro do nosso cenário de terceiro setor, a gente tem muitos lugares que parecem invencível, né? Muita coisa que a gente quer fazer que parece invencível. E, então, o DBA também é como diria um amigo meu, uma injeção de fé aí para que a gente faça as coisas acontecerem, né? Então, quando a gente tem uma data, quando a gente tem um compromisso ali, fica muito mais fácil, às vezes, a gente ir lá e conseguir colocar em prática aquilo que estava guardadinho, aquilo que a gente gostaria de fazer. Hoje vocês vão ver filhos passando para lá e para cá, tá? A vida é isso. Então, hoje a gente tem, né, um pouquinho da apresentação, falando um pouquinho sobre o DBA. A gente vai ter um momento de troca, se tudo der certo e o tempo der certo. A gente tem um momento para a gente conversar também entre as organizações. E a gente tem uma tarefinha de casa aí também, um estímulo para que vocês façam alguns passos aí, né, para o DBA. Falando aqui brevemente sobre o Atados, né? O Atados tem o objetivo de mobilizar pessoas e gerar transformações positivas. A gente faz isso através da plataforma, de projetos empresariais, projetos autorais e fortalecimento de rede. Então, a gente tem uma diversidade aí de atuações e esse ano a gente está bem feliz de conseguir
fazer bastante projetos autorais, então a gente, dentro do diversificar fontes de recurso, né, os projetos autorais têm ganhado um espaço maior dentro do Atados e a gente está bem feliz de ver esse movimento acontecer. A gente tem a nossa plataforma, que hoje tem mais de 300 mil voluntários, mais de 28 mil vagas publicadas e mais de 5 mil organizações cadastradas. Vocês podem se conectar. E aí, agora eu vou passar a palavrinha para a Jana para falar um pouquinho de um contexto geral sobre o DBA. Obrigada, Zé. Acho que muitos aqui já conhecem, já estão participando do DBA aqui com Atados há alguns anos. Se quiserem colocar também no chat isso, se é o seu segundo, terceiro, quarto DBA. Espero também que tenham organizações novas que estão conhecendo hoje. Bom, o DBA, né, o Dia das Boas Ações, é o maior movimento de voluntariado do mundo. Acho que ele chama cada um de nós a participar aqui da transformação na sociedade. E a ideia, gente, é sempre despertar e mobilizar as pessoas para causas sociais, para que elas encontrem formas de se engajar não somente, mas também pelo voluntariado. E, claro, levar cada vez mais o trabalho que vocês, organizações sociais, fazem nos seus territórios para que mais pessoas possam conhecer também. Então, acho que aqui tem um pouco desses números. Essa é a 10ª edição aqui no Brasil. A gente já conseguiu mobilizar mais de 100 mil voluntários, mais de 1.000 ONGs pelo Brasil já se envolveram de alguma forma nesses anos com a gente e mais de 500 mil pessoas impactadas. Então, são números, assim, muito grandes, para vocês terem uma noção do que a gente está construindo nesses últimos anos, tá? Pode passar, Zé. Boa. E esse ano, gente, 2025, como é que vai ser? Também vamos estar nacionalmente com o movimento, só que ele vai acontecer entre 21 de maio e 1º de junho, tá? Então, olhando aqui no calendário, ele começa numa quarta, vai ter até o fim de semana, depois continua na outra semana e acaba num domingo, tá bom? Então, marque aí na agenda. Aqui a gente colocou algumas fotinhos do movimento por todo mundo, para vocês terem alguns exemplos e referências de como quando a gente fala que ele é mundial, ele realmente é, ele está acontecendo em vários lugares. Pode passar, amigo. E a gente tem um recadinho de uma pessoa, da Sara. Ela é coordenadora do DBA pela América Latina. E ela, infelizmente, não conseguiu participar aqui do encontro hoje. A gente tentou organizar com ela, mas ela está numa viagem, fazendo outros projetos. Então, ela deixou um recadinho para vocês. Você consegue colocar aí, Zezito? Vê se dá para aumentar um pouquinho. Aí começa de novo. Acho que aqui o áudio dela já estava baixo. Ah, pelo menos está com legenda. Ela vai falar em espanhol, mas eu pedi para ser bem devagar, gente, para a gente conseguir entender quase um portunholzinho ali, tá bom? Saiu o áudio. Voltou. Boa, obrigada, Zé. Então, só um pouquinho para vocês terem uma noção, ela quis mandar muito para a gente pensando nisso de como é um movimento internacional que a gente aqui no Brasil representa, que eles lá estão super de olho e cuidando também aqui da gente, tá? Bom, aqui no Brasil, como eu falei um pouquinho, é a 10ª edição do movimento, então a ideia é potencializar os trabalhos e as iniciativas sociais, então sejam ONGs, projetos sociais ou coletivos,
A gente tem aqui no Brasil, a gente foca muito em três objetivos principais, tá? O primeiro é promover muito a cultura do voluntariado para que mais pessoas possam se voluntariar, ter uma primeira experiência. Fortalecer o nosso setor. A gente sabe como cada vez mais na mídia tem saído informações muitas vezes negativas sobre o nosso setor, muitas pessoas que não conhecem, não sabem como que é o nosso trabalho e a importância dele. Então, cada vez mais fortalecer que a gente se ajude e trabalhe em rede. E, claro, promover a transformação social, não somente, mas também com o voluntariado, tá, gente? Então, esses são os três principais objetivos quando a gente fala aqui no DBA no Brasil. Volta, não é uma? Antes, ou Zé, já é esse benefícios? Peraí, deixa eu botar aqui. Peraí. Aí, ainda você, amigos, ou eu continuo aqui? É você, não é? Ou sou eu, gente? Desculpa, um problema Ainda. técnico aqui de entendimentos. Eu achei que não falava mais, agora era você, Zé, né? Sou eu? É, você. Não, desculpa, gente. Bom, a Semana das Boas Ações ela acontece em todo o território brasileiro para desenvolver ações de voluntariado. Então, que cada organização no seu território consiga fazer sua ação e trazer mais transformação social para a sociedade. Então, como que a gente aqui, como Atados, vai apoiar vocês o máximo possível, né? A gente vai fazer essas capacitações, né? Encontros, como esse que a gente está fazendo agora, que é o primeiro. E a gente vai disponibilizar diversos materiais para que vocês possam usar de modelo, de referência. Então, qualquer pessoa da equipe consiga pegar esse material e começar a organizar aí o Dia das Boas Ações, tá bom? Então, contem muito com a gente ao longo desse processo. A gente quer muito trazer novas ideias de outras ações de voluntariado também que são possíveis fazer, algumas até mais simples, tá? Com muito foco sempre no resultado e em fomentar a cultura do voluntariado, né? Então, vocês vão ver quando a gente explicar na premiação que a gente tentou trazer já algumas referências, alguns exemplos mais simples de ações que vocês possam fazer e que a gente vai tentar premiar mais organizações, sabe? De vários tipos de ações para contemplar o máximo possível de pessoas. Boa. Eu não sei se já passou, mas a gente tem uma lista de presença, que é muito importante que vocês preencham para que a gente consiga mandar para vocês também esses materiais, mandar essa apresentação, mandar as outras comunicações que a gente tem. Então, vocês conseguem mandar aí, Jana? Mando sim, pode deixar, Zé, conforme você for falando os benefícios. Tá bom. E aí eu vou falando outras vezes sobre essa listinha para vocês todos preencherem, tá bom, galera? Bom, né? Como é que a gente vai apoiar? Quais são os benefícios aí, né, de fazer parte do Dia das Boas Ações, né? A gente, né, inicialmente aí, né, acho que esse chamado já é muito grandão, que é participar do maior movimento, né, de boas práticas e de voluntariado nacionalmente, né? Então, é um movimento mundial, então poder fazer parte disso também agrega muito valor para a organização, muito da construção de rede. Então, fazer parte desses movimentos, né, a gente dentro do terceiro setor entende a potência e entende o significado do que isso traz para a valorização da organização. Aqui, né, do lado do Atados, a gente vai conseguir apoiar vocês com acesso às capacitações, né, trazendo um pouco do nosso olhar, da nossa experiência aí, né, tanto dentro do DBA quanto dentro do voluntariado, como criar, como gerenciar e como avaliar esses resultados dessa ação. A gente vai conseguir divulgar, né, os materiais para divulgação, então, para redes sociais, para o site, para comunicação interna, para o dia da ação. Então, a gente vai disponibilizar dentro de um drive igual a gente fez ano passado, né? Então, a gente tem várias peças de comunicação que são editáveis,
que dá para a organização adaptar para a sua realidade. Tem o selo do movimento, né? Então, todas as organizações que fizerem parte do movimento, né, cadastrarem as suas ações, elas vão receber o selo do movimento e aí concorrer às premiações, né? A gente entende que as premiações é uma forma da gente estimular um pouco aí, valorizar um pouco, porque a gente sabe que para fazer qualquer movimento desse, tem recurso envolvido, né? Então, a gente não consegue apoiar grandemente aí, todas as organizações, mas a gente conseguiu separar ali, como a Jana trouxe, né, em várias ações, algumas ações maiores, outras menores, e com alguns valores que pode dar um estímulo, né? Uma sementinha ali para que possa ser realizada a ação, né? E aí eu acho que de trazer também que a grande motivação, né, é a gente fazer tudo isso junto, a gente fazer um movimento bonito no Brasil aí e mostrar para a rede, né, a gente, quanto organização, se mostrar para a rede de uma forma muito potente, como somos. Então, a gente vai ter quatro momentos, né? O primeiro é esse que está acontecendo agora, que é o lançamento, e que a gente vai falar um pouquinho sobre a premiação e um pouquinho sobre as vagas. O próximo é mobilização e comunicação, que é dia 29 de abril. O terceiro, avaliação e mensuração, que a gente vai falar um pouquinho sobre como avaliar, né, todos esses encontros, as ações que vocês forem realizar, que vai ser no dia 6 de maio. E aí a gente vai ter um plantão de dúvidas no dia 13 de maio. Para quem está em São Paulo ou no Rio, o do Rio fechou já, né, Jana? Já podemos falar? Tá certo? Ah, Do tá plantão. certo. Assim, Tá da bom. fraternidade. Tá. No dia do plantão de dúvidas, né, para quem está em São Paulo e para quem está no Rio, a gente vai estar num plantão online e presencial também, né? Em São Paulo a gente vai estar na casinha, então eu, a Jana, a equipe vai estar lá, então se quiser ir, conversar, trocar uma ideia, a gente vai estar lá também, pode ir presencialmente. E para quem está no Rio também, a gente tem uma parceria, né? A gente fechou a parceria com a Fraternidade, eu não tenho o nome inteiro, Jana, que eu só lembro de fraternidade. Lid, ajuda a gente aqui. A Lid sabe certinho que ela tinha passado pra gente Bom, contato. mas qualquer coisa a gente traz depois. Eu vou mandar aqui no chat. Tá. E também vai estar como parte da equipe que está no Rio, vai estar lá para fazer esse plantão de dúvidas presencial também. A gente vai mandar para vocês disponibilizar o material, né, com modelos de dicas e exemplos de ações, com as ações dentro da premiação, né, alguns exemplos de premiação que estão dentro de ação e outras também. A gente vai apoiar com a mobilização, né, de voluntários a partir da plataforma, e os materiais editáveis de comunicação, né? Então, e sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente vai estar aí para conversar. O grupo do WhatsApp, ele vai ser aberto na quinta-feira para plantão de dúvida também. Então, tipo, hoje, né, nesse encontro, quinta-feira agora, a gente abre para tirar dúvida, para conversar com vocês um pouco. E aí, no dia do encontro de mobilização e comunicação, no dia 29, na quinta-feira, a gente também abre, na próxima quinta-feira, né, a gente abre para esse plantão de dúvida. Certo, galerinhas? Tipos de ações, tá? Aqui a gente incentiva, que aí está um pouquinho já dentro do que a gente está propondo para a premiação, três modelos de ações criadas de acordo com as categorias. Então, ação pontual, que é aquela ação que o voluntário vai uma vez e que está muito ligado também às ações que são dentro do Dia das Boas Ações, né, que são ações para mobilizar, que é para sensibilizar o maior número de voluntários, então são ações mais pontuais, podem ser ações
de arrecadação de itens, de pinturas, de oficina, bazar, né? Aquela ação que a gente vai juntar a galera num dia só, poucas horas ali e fazer acontecer. Ah, uma terceira ação que a gente incentiva é um que é muito legal de fazer, que para quem tem sede própria, né, ou para quem está em algum local que dá para levar pessoas para conhecer a ação, é muito legal. Ano passado a gente teve um movimento desse dentro do Atavos, que era os visitadores, então a gente abria vagas para voluntários e conhecer organizações parceiras do Atavos. Então, aqui em São Paulo, a gente foi no Monte Azul, e foi muito legal, porque a gente foi, conheceu os espaços, passou o dia lá com os voluntários, e dentro dessa ação aqui de visita, você até pode ali, de repente, emendar uma mini ação pontual, né? Fazer uma ação ali que ele conheça a organização e que no final ou no início ele faça uma ação pocket, de voluntariado, né? Com os beneficiários ou estrutural, enfim, né? Algo que possa ser realizado nesse curto período de tempo também. E aqui uma que a gente pensou bastante, que é esse lugar da consultoria, né? A gente entende que as organizações, elas têm bastante demanda de ação voltada à gestão organizacional, a suporte em algum ponto. Então, a consultoria, ela pode servir como um start para a ONG pensar. Então, tipo, estou com muita dificuldade em comunicação, em como estruturar a minha comunicação. De repente, abrir uma vaga de consultoria para ter uma primeira conversa, para ter um primeiro olhar para o que você está querendo fazer, para o que a organização está precisando, pode ser uma boa, né? Então, é olhar para uma necessidade que você tem dentro da organização e que cabe ali uma consultoria. Então, a gente está abrindo esse espaço aí, né? Tanto na premiação, mas aqui também como possibilidade de ação. E aí a gente traz aqui um cenário aqui mais de como visualizar, né, de como a gente ter um passo a passo ali de como criar uma ação de voluntariado criativa e com impacto, né, passos que a gente entende que precisa passar. Então, aqui a gente tem, né, esse cenário aqui, né, o despertar, o conectar e o transformar. E aí, em cada um deles, a gente tem. O primeiro é o nosso sonho, né? Que a gente, às vezes, a vida, né, vai trazendo vários BO, vários problemas. E aí a gente nunca consegue olhar para o sonho. Então, o DBA, às vezes, também é aquele momento que a gente pode olhar para aquilo que é sonho, que a gente gostaria de fazer por esse lugar de afeto mesmo, né? Não só apagando incêndio. Então, né, junto com a equipe aí, né, de repente sentar um dia para fazer uma chuva de ideias, de quais são os sonhos, coisas que vocês gostariam de fazer, que têm vontade de fazer, o que que dá para fazer com voluntariado, né? Então, a partir disso, você, né, desses sonhos, né, estabeleceu qual é esse lugar, esse sonho que você quer fazer dentro do DBA, né, trazer para dentro do DBA. Aí você passa para o estágio de criar, né? De como você vai estruturar essa ação para que ela cative os voluntários, para que você consiga gerir ela de uma forma mais tranquila. E aí a gente vai fornecer o material que tem alguns modelos de vagas e dentro da plataforma a gente também, né, dentro do FAQ tem alguns passo a passo, né, de como criar isso dentro da plataforma do Atavos. Então, com uma foto legal, com um título legal, com uma descrição que o voluntário bata o olho e ele saiba o que que ele vai fazer, e que se tiver algum espaço de dúvida, que ele saiba qual é o caminho que ele vai ter. Então, de repente, é muita informação para poucos caracteres que a gente deixa na plataforma, então deixa lá, né, um recadinho para o voluntário.
né? Mais informações você vai encontrar depois que você fizer o cadastro na vaga, a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar, a gente vai passar todos os detalhes, tá? Depois, né, a fase de conectar, a gente entra para mobilizar. Então, a ação está definida, a vaga está criada. Então, vamos mobilizar a rede, divulgar nas redes sociais, né? Tem o próprio Atados. No DBA, a gente tem uma categoria que é de destaque para vagas do DBA. Então, sempre está atento. Quando criar essa vaga, ter a categoria do DBA, né, do Dia das Boas Ações, mas a gente também está atento aqui na hora de aprovar as vagas, de visualizar se a vaga que você criou está dentro do período do DBA. Se está dentro do período do DBA e ela não está muito descrita se é do DBA ou não, se é do Dia das Boas Ações ou não, a gente vai mandar uma mensagem para você para entender, né? Às vezes a ONG colocou e nem está sabendo do Dia das Boas Ações. E é uma vaga tão legal que dá para colocar, que dá para ela fazer parte desse movimento, que aí a gente manda uma mensagem lá, né? Mas para vocês que estão aqui também, se de repente esquecer de colocar essa categoria, a gente está atento para inserir isso caso precise. E aí é a hora de agir, né? A hora de fazer, receber esses voluntários. E aí, a partir desse movimento, estou recebendo esses voluntários, mas também estou atento a como eu vou mensurar isso, a como é que eu vou avaliar isso. Então, ter lá a lista de chamada, né, para que as pessoas, que você tenha um controle das pessoas que apareceram para aquela vaga, principalmente quando vagas que mobilizam muitas pessoas, né? Ter esse olhar para coletar depoimento, para tirar foto, né? De repente você não tem uma pessoa focada, né, que para fazer registro de foto, de vídeo, de repente você consegue mobilizar alguém dentro da plataforma para fazer isso. Mas ter esse olhar, não consegui mobilizar ou não tenho, não vou olhar para isso, mas o registro é importante, tanto para vocês quanto a organização, né, para isso ficar de histórico, mas também para que a gente receba esse material de validação de que aquela ação foi realizada e que a gente consiga compartilhar no nosso relatório final também para o Good Deeds Day, né, que é o Dia das Boas Ações, que a gente manda um relatório de todas as ações que aconteceram no Brasil e que foram cadastradas na plataforma com o selo do Dia das Boas Ações. Então, além de ter um controle legal ali, né, da sua própria ação, a gente consegue mandar isso pro relatório. Então, ter esse passo a passo aí é bem importante. A gente vai ter outros momentos em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, não hoje, né, mas nos outros encontros de aprofundar mais como cada parte, né? Então, tem um encontro de comunicação, tem um encontro de avaliação que vai trazer um pouquinho mais de detalhes. Então, aqui é mais o geralzão, tá? Para a gente já ficar ligado, saber um pouquinho dos passo a passo e já ter no nosso radar aí para realizar, tá? Então, só recapitulando, sonhar, criar, mobilizar e agir. E aí a gente vem aqui para um ponto que é de como cadastrar a sua ação dentro da plataforma, trazer um pouquinho desse olhar. Já não sei você, né? Sim, esse sou eu. Esses estamos certinhos, alinhados. Gente, vocês já conhecem nossa plataforma, então a ideia é que vocês cadastrem as ações de voluntariado, pode já ser lá direto na plataforma ou no próprio site do Dia das Boas Ações. Se você for lá em criar a minha vaga, você já vai ser direcionado para o site, para a parte de criação, tá bom? Pode passar. Boa. A gente separou aqui, pessoal, algumas diquinhas simples para poder ajudar vocês a criarem vagas que têm o potencial de chamar mais atenção dos usuários na plataforma, para que mais pessoas se inscrevam e queiram ser voluntárias também, tá? Para vocês também ficarem tranquilos, a Luísa aqui do time preparou um material lindo, super completo, com um passo a passo assim de como criar cada vaga. Então, tem as dicas, tem referências, a gente deixou tudo bem preparadinho. Então, aqui nesse momento com vocês, vão ser só algumas coisas que a gente vai pontuar principais, mas depois tem um outro material que vocês vão receber com tudo bem completo. Então é só seguir lá as
instruções, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas, assim, algumas coisas para vocês sempre terem em mente quando forem criar alguma vaga na plataforma. É usar um nome que seja mais chamativo e direto para a vaga, então não só tipo, voluntariado ou professor ou ajuda necessária, mas alguma coisa que também explique um pouco do que vai ser feito ali. Então, a gente colocou como um bom exemplo aqui, mutirão para pintar brinquedoteca da organização X. Então, aqui a pessoa já tem um pouco mais de noção do que vai ser feito e já mostra que é alguma coisa mais interessante, sabe? Mais específico. Uma outra questão importante também, gente, é sempre a imagem que vocês colocam para poder ilustrar aquela vaga. Esse é um dos motivos pelos quais mais as vagas são bloqueadas, vamos dizer assim, né? Que elas não são aprovadas de cara, que a gente demora um pouquinho mais no processo. Para vocês saberem, a Lid que está aqui presente, ela que faz essa seleção. Então, sempre que vocês colocam alguma imagem que está fora dos padrões que a gente precisa, a vaga acaba não sendo aprovada. Então, tomem esse cuidado, tá? Então, é legal que seja uma imagem real, então que mostrem as pessoas em uma atividade, realmente fazendo alguma coisa. Aproveitem imagens que vocês já têm, por exemplo, de atividades que vocês fizeram antes, que mostra a pessoa sorrindo, fazendo aquela atividade, alguma coisa que ilustre melhor aquilo. Então, não o logo institucional da organização, nunca nenhuma imagem que esteja com uma resolução muito baixa também, tá? Então a gente colocou aqui como referência um tamanho de até 2 megas, né? Então até 2.000 bytes, nada mais que isso. E uma resolução aqui, que são as dimensões de 3.000 por 3.000, tá? Então tentem seguir um pouco isso. Pode passar. Boa. Dentro da plataforma também, gente, quando vocês cadastram uma vaga, e até depois que vocês já fizeram o cadastro, vocês têm a opção de criar um formulário de pré-seleção. Para que que serve esse formulário, gente? A ideia é que as pessoas que vão se inscrever na sua vaga, além de ter as informações que você já coloca ali, falando que dia que vai ser, o horário que precisa, elas podem preencher também esse formulário que você, como organização social, já deixa pronto, dando mais informações que vocês precisam. Então, por exemplo, eu quero alguém que tenha uma experiência específica, uma habilidade, já tenha trabalhado com redes sociais. Se você coloca isso no pré-formulário de seleção, quando o voluntário vai se inscrever, ele já coloca se ele tem ou não aquele requisito que você precisa. Então, quando você puxar lá na plataforma a lista com todos os inscritos, você já vai conseguir selecionar, ó, essa pessoa tem a habilidade que eu preciso, essa não tem. Então, utilizem também esse formulário, tá bom? E uma outra dica é a certificação. Então, depois da ação, mandar certificado para os voluntários. Tem como vocês mandarem de uma vez para todo mundo o certificado em massa. Então, aproveitem o máximo possível as utilidades, as ferramentas que a gente disponibiliza ali dentro da plataforma. Inclusive, esse ano a gente quer muito incentivar essa utilização. Então, todas as vagas para concorrerem à premiação do DBA precisam ser criadas aqui dentro, que o formulário seja feito para o voluntário, então que todo esse processo aconteça dentro da plataforma, tá bom? Pode passar, Zé. Acho que e não sou eu, né, Zé? Você. No certificado no certificado em massa, conseguimos inserir logo da ONG. Eu vou pedir ajuda da universitária Lid. Lid, tem como fazer isso quando faz o certificado? Não, é um certificado padrão. Mas, ó, a gente tem aqui, Márcio, o pessoal de tecnologia, então qualquer sugestão da plataforma a gente já está captando também para poder falar com eles, tá? Eles estão participando aqui do encontro com a gente. Tem o pessoal do financeiro, tem uma galera aqui com a gente. Boa, já dá para ver que as organizações também têm seus pedidos. A gente vai agora para um momento de troca, né, entre vocês, assim, né, de falar um pouco de qual ação está pensando em fazer, né, se já tem alguma coisa em vista, se tem alguma ação que você estava aí, né, conectando com essa parte do sonho, que estava guardadinho lá e que você vê que, olha, dá para conectar com o DBA, ou que você quer criar ou de ter ideias, né, ouvindo uma outra organização compartilhando a sua ação que deseja fazer. E aí eu só vou pedir ajuda dos universitários.
Boa. Pessoal voltando. Fomos abduzidos. Abduzidos. Qual a sensação, gente, de ser abduzido? A Rosilene tá feliz de ter sido abduzida. Ah, não deu nem tempo de terminar a nossa conversa. Tava tão boa. Olha que esses 10 Tava tão minutos bacana. viraram quase 20. Mas se as instituições podem, aqui no chat, se pode cadastrar mais de uma ação? Pode. Só para a premiação é que concorre para uma, né? Não é cumulativo. Mas para, se quiser fazer várias ações e cadastrar como Dia das Boas Ações, é muito mais do que recomendado. Pode Mas ser positivo. Deus, pode falar. eu queria que falar um pouco sobre as premiações. Ah, a gente já já chega aí, tá bom, Deus? Queria ouvir um pouquinho de vocês, de como foi essa troca, de como foi esse momento de compartilhar e ouvir outras organizações. Falar um pouco sobre as Se quiser premiações. levantar a mão, facilita aqui. Tem muita gente querendo falar, entendeu? Aí, então, quem quer compartilhar um pouquinho de como foi? Acho que eu posso falar. É, Foi interessante fazer esse momento nos pequenos grupos, porque a gente acaba pegando algumas ideias, né? Teve um colega que trouxe uma ideia muito interessante, prática, simples, que é eu coloquei, nem esse nome, eu acho, Café com Conversa, né? Que ele falou que ele montou um espaço, uma cadeira, um café, e ficou ali para escutar as pessoas. Essa ideia eu achei muito interessante e essa troca faz com que você pegue ideias e dê ideias para outras pessoas também, né? E acho que isso foi bacana. Também compartilhei algumas experiências, né, de como foi o ano passado e como que a gente está pensando em fazer esse ano. Esse movimento é maravilhoso, né? De ouvir outras ideias e às vezes aquilo que você nem estava passando tanto pela cabeça, você fala, por que que eu não faço isso também, né? Então, é legal. Quem mais quer compartilhar um pouquinho? Ô Zé, eu queria falar, assim, durante a apresentação, tudo bem? Achei bem legal a ideia dessa possibilidade da visita, né? Amparo tem um espaço lá que é um CCPA, que é um centro de castração, de atendimento protetor e tudo mais, que fica ali perto de Santa Maria, então acho que já pensei nessa possibilidade, né? Vou levar a ideia para a galera, né, da gente fazer um dos dias de ter essa visitação, né, lá no CCPA, para eles conhecerem um pouquinho todo o processo lá de como funciona o mutirão de castração, só para ter uma ideia, né, para ver direitinho como que vai ser, que eu acho que vai ser legal. E principalmente essa questão de proporcionar experiência. É uma das ideias que a gente teve de trazer para o DBA, a gente, além da gente está pensando no mutirão, mas entre outras coisas também de proporcionar experiências, como por exemplo fazer uma atividade, uma saída para sensibilização e observação de pássaros, né? Levar lá um binóculo para todo mundo, levar lá um especialista, fazer essa identificação para tentar dar uma despertada. Então, tem algumas ideias que a gente está meio que trabalhando e pensando aqui. Isso é muito legal. A gente tem visto muito que quando a Jana traz bastante isso, né? Quando a ação de voluntário está ligada também a algo que gere prazer, que gere lazer pro voluntário, isso às vezes acaba chamando bem, assim, né? A atenção. Então, associar isso, né? Porque às vezes o voluntário está fazendo isso no final de semana, e às vezes quer, né, ir com a família, ou tá usando esse espaço aí, porque a gente compete, né? A gente vai competir aí com Netflix, a gente vai competir com saídas, a gente vai competindo com muita coisa que gera prazer, então dentro do voluntariado talvez a gente tenha esse olhar também, pode ser bem legal para conectar, né, essas pessoas aí. Mais uma voz, mais alguém quer trazer? A gente segue aqui. Ô Zé, antes de ir para o regulamento, acho que vale só dar uma palavrinha para o Gabi,
pro Gabi e para algumas pessoas do Atados que estão aqui, gente. A gente fala muito, o Atados tem área tal, tem área tal, e acho que é legal vocês também verem os rostinhos dessas pessoas que estão atados com a gente, ajudando a fazer tudo isso acontecer, sabe? Rapidinho, assim, só dá um oi, gente, não se preocupem. Bom, bom dia, galera. Eu sou o Gabriel. Estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui. Pelo sotaque, vocês já podem ver que eu sou do Atados aqui do Rio. Estou como diretor aqui da área de plataformas e também gestão de comunidades. É um prazer estar com todos vocês. Estou muito animado para o Dia das Boas Ações esse ano. O Mauricir deu essa ideia aí de sentar ali na praça, colocar umas cadeirinhas para trocar uma ideia e conversar com as pessoas. Eu gostei dessa ideia, estou pensando em fazer essa ação, hein? E vocês, estão pensando no quê? Tá, o pessoal Oi, quer que chama pessoal. pelo nome, né? Ah, não, Eu passo Gutinho, aí aqui. Granja aí. Gutinho, você chama o próximo, vai lá. Tá bom. Oi, gente, bom dia. Já conheço muitas carinhas aqui. Sou o Guto, faço parte da equipe Atados também e faço parte da equipe de projetos empresariais, que é muito nesse contato do voluntariado corporativo com as empresas que querem se engajar mais socialmente. Chamo o Lucas, que acabou de abrir a câmera. E aí, pessoal, eu sou o Lucas. Cheguei um pouquinho atrasado para a reunião, estava com outras reuniões anteriores, mas feliz de estar aqui com vocês. Já pude ver um pouquinho aqui da animação do pessoal. Legal que vocês estão já. Tanta gente já veio aqui para essa reunião de início. A Marcela, já falou? Ainda não, tô acompanhada, gente, olha. Ai, Coisinha fofura. linda, o primeiro DBA. Eu sou a Marcela, faço parte junto do Guto da área de projetos empresariais. E muito gostoso, é o segundo DBA que eu acompanho aqui, estando no Atados. E foi muito legal poder trocar com as pessoas, conhecer um pouquinho mais no grupo que a gente estava ali. Né? Uma das participantes, que agora acho que foi a Tânia, que falou sobre o Dia das Boas Ações é todo dia. Né? Então, onde a gente agora potencializa durante uma semana, mas né, aqui essa rede está fazendo o Dia das Boas Ações todos os dias, então muito legal a gente poder conhecer um pouco mais sobre vocês e poder unir forças, né? Aí, ó, João Vicente também está muito animado, gente, para participar. Vai lá, Ju. Oi, gente, eu sou da área de empresas também, junto com o Guto e a Mar. E, enfim, é meu segundo ano aqui no Atados, na época de DBA, né? Mas eu já conheço o DBA há bastante tempo. Quando tinha os eventos aqui no Rio, eu ia nos eventos que tinha aqui no Garota de Ipanema, fui a vários eventos. Então, sei que já conheço desde antes de entrar no Atados. E estou animada aí. Não sei quem que do Atados que falta falar. Ana Paula. Acho que falta, né? Não sei quem mais que falta. Oi, gente. Eu sou a Ana Paula, sou aqui do time financeiro do Atados. Aqui na chamada comigo tem a Tati também, que está aqui a Tatiane, que ela é aqui da equipe do financeiro também. Esse é o terceiro ano de DBA meu, o segundo como Atados. O da Tati é o segundo aqui como Atados, e a gente está muito feliz de ver o pessoal aqui engajado com um monte de ideias. E vamos lá. Tem falta, acho que é a Lídia, né? Ali. Oi, gente, bom dia. Sou da área de produto, no primeiro DBA, mas aqui no Atado, mas já participei de vários DBAs. É isso aí. A Lídia é que cuida das nossas aprovações de vagas, que manda e-mail para vocês. A Lídia que está com todo esse cuidado e carinho aí nessa comunicação e aperfeiçoando cada vez mais esse processo, né? Para que fique bom para a gente e bom para vocês. Quanto a organizações, ter esses retornos rapidinho. A Lídia é ligeira na aprovação de vagas, então
aí. É o que é 48 horas, a gente vai perguntar para ali, ela já fala, e já provei. É isso. Então, e tratem ela muito bem, hein, gente? Ela fica ali no front, ela é a primeira pessoa vendo tudo, tentando o mais rápido possível responder vocês, dar as dicas. Então, tratem muito bem a nossa lead, que ela é artigo importante pra gente, hein? Acho que foi Ó, o todo Guto tá mundo, né, do falando, Atados? o Guto tá falando que é o quinto DBA dele já. Então, sim, hein? Faltou a Lu, não faltou se apresentar? Alô. Senti falta dela. Ai, Desculpa, é que eu Lu. falei no início. Não, eu tô com a câmera fechada porque minha internet tá muito ruim, gente, mas eu sou a Lu, sou da Tados também, tô no quarto DBA, eu acho, sou da equipe de redes e comunidades, tô no Rio, então provavelmente eu vou encontrar vocês que estão no Rio em ações do Rio. Eu tenho um carinho enorme pro Dia das Boas Ações, é muito bom ver tantas pessoas e encontrar algumas também. Então vamos embora fazer um DBA lindão, com muitas ações boas. Prazer, gente. A gente queria se multiplicar em vários, assim, para estar em todas as ações do DBA, né? Mas a gente não vai conseguir. Mas a gente vai ir em algumas das ações, então cadastrem aí que a gente vai estar dando uma olhada aí para fazer essa seleção. Ano passado eu fui na turma da Toca com os meus filhos e foi muito legal, então esse ano carregar a família também. Então, a equipe Atados está aí preparada também para ir em algumas ações e vai ser legal. Bom, vamos para o regulamento, falar um pouquinho sobre o regulamento, falar um pouquinho sobre como é que vai ser a premiação esse ano. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela, não, né? Não. Não, Zé. Apareceu agora? Indo pra mim aqui ainda, mas não sei se é na internet. Foi. Pois é. Bom, regulamento, nosso querido regulamento. Foi construído com muito carinho, atenção, cuidado. Vale ressaltar que esse regulamento ele tem como objetivo a transparência mesmo de todos os processos que a gente vai fazer com essa premiação. A gente tentou ali, no máximo possível, trazer o máximo de detalhe, de classificação, né? E algumas organizações que eram parceiras nossas também deram uma olhada, né? Deram uma validada, mas a gente sempre sabe que regulamento, né? E numa construção pode ter algum ponto ou outro que a gente fique na dúvida ou que a gente não entenda muito, então a gente está aberto a ouvir. Então, né? Se tiver algum ponto que vocês não compreenderem ou não estiver claro o suficiente, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente revê, a gente conversa, tá? Então, para o regulamento, né, desse ano, a gente está visando premiar 32 organizações que mobilizarem voluntários dentro da Semana das Boas Ações, né, entre 21 21 do 5 a 1 do 6, usando a plataforma do Atados. Então, precisa estar nessa janela de tempo e os voluntários precisam ser mobilizados usando a plataforma, né? A gente tem algumas organizações, né, que acabam mobilizando voluntários de outras formas, né? Às vezes com instituições privadas e que podem fazer parte da mobilização DBA, mas para premiação, os voluntários precisam ser mobilizados dentro da plataforma, né? Usando a plataforma como meio de conectar esses voluntários. Quem pode participar? Assim como na plataforma, ONGs, coletivos ou projetos com ou sem CNPJ, né, que cadastrarem as ações dentro do site do Dia das Boas Ações até dia 30/4. O site do Dia das Boas Ações, ele é um espelho, né, do Atados, da plataforma do Atados.
Então, mesmo que você cadastrar sua vaga usando o caminho, entrando pelo Atados, e colocando a categoria do DBA, é a mesma coisa, tá? Que seja até dia 30/4, essas ações elas precisam estar cadastradas até esse dia. No momento de cadastrar a vaga, deixar uma mensagem inicial para os voluntários inscritos, né, para as pessoas que forem inscritas. A gente tem um passo a passo de como fazer isso, que a gente vai enviar junto do material. Então, quando você cadastra uma vaga no Atados hoje, você tem uma opção de deixar uma mensagem de recado para o voluntário. Nas vagas gerais, isso é opcional. Para as vagas que forem para o DBA, é obrigatório deixar essa mensagem. Que é uma mensagem inicial de qual será o próximo passo, né? Você pode usar ali para dizer para ela, olha, né, você se cadastrou, a gente vai entrar em contato com você daqui a 24 horas, ou daqui a 48 horas, ou deixa lá o WhatsApp ou e-mail, né? Deixar alguma comunicação para que aquele voluntário saiba qual vai ser o próximo passo depois desse cadastro. Então, essa mensagem é super importante. Não precisa ser algo extenso, gente, é curtinho ali, objetivo só dizendo qual é esse próximo passo. As organizações, elas precisam criar o formulário de pré-inscrição para a vaga, que aí vocês podem usar para coletar os dados que forem pertinentes a você, né, para saber desse voluntário, para saber um pouco mais. Realizarem as ações entre os dias 21/5 e 1/6. Dentro da plataforma, atualizarem o status do voluntários, né, até 7 dias após a ação realizada. Então, esse status é o quê? Se esse voluntário, se você está em contato com ele, se o voluntário desistiu, se esse voluntário fez a ação ou não. Então, precisa estar atualizado isso dentro da plataforma. Seguir o Atados no Instagram, o perfil com o perfil da ONG, né, ou o perfil que estiver mais associado ali àquela organização. Aqui a gente está pedindo para seguir o Instagram do Atados para ONGs, né, Jana? Exato. Exato? Ou do Atados. Não, o Faz do um aí. Atados. Segue os dois por via das dúvidas, mas aqui especificamente é no @atados. Tá, o arroba Atados, que a maioria, né, já segue aí, mas a gente coloca isso também como um dos critérios. E também a gente tem a página do Atados para ONGs, que é @Atados para ONGs, que a gente tem comunicação mais direta lá. Depois que a gente que passar o período de inscrição, passar o período da ação acontecer, vocês precisam enviar para a gente fotos comprovando a ação, a lista de presença, e o formulário de avaliação até dia 9/6, tá? Precisa ficar atento aí a essas datas para que consiga entrar dentro dos requisitos para premiação. As fotos, elas precisam ser da ação, né? Pode ter fotos durante a ação, né? Ali, 2, 3 fotos desse momento. E legal que tenha uma foto também no final, com todas as pessoas que foram voluntárias, e que tenham a identificação do DBA. A gente tem os materiais de apoio, que servem também para ajudar nessa identificação. Então, precisa ter lá o nome, né, do Dia das Boas Ações, ou o nome A Transformação é Coletiva, que tanto vocês podem usar esse material de apoio, ou de repente criar, né, com esses voluntários, de repente fazer um cartaz grandão com o nome A Transformação é Coletiva, ou Dia das Boas Ações, mas precisa estar identificado, tá? Que é aquela ação para o DBA. E como último critério aí, a gente tem a emissão né, das questões de pagamento, né, para o prêmio. A gente tem alguns critérios que a gente internamente precisa seguir. Então, é que a organização ela consiga emitir um recibo de doação
para as que têm CNPJ, né, que tenha CNPJ e preferencialmente que tenha conta bancária no nome desse CNPJ. Ah, Zé, não tenho, eu tenho CNPJ, mas eu não tenho essa conta. Entra em contato com a gente, que aí a gente entende qual é o cenário, vê se é possível, e aí a gente conversa, tá? Mas é ideal que tem, né, da premiação que vai ser com o CNPJ, que tenha uma conta associada a esse CNPJ, tá bom? Já abro para dúvidas aí. Vou falar aqui um pouquinho das premiações e aí a gente pode abrir um pouquinho para essas dúvidas, tá? A primeira premiação é para ação pontual. Com mais de 100 voluntários, a gente vai premiar 4 organizações, cada organização recebendo o valor de R$ 1.000. Para essa, as primeiras ações aqui, a gente tem exclusivamente para organizações com CNPJ, tá? Que aí a gente consegue fazer esse pagamento de uma forma mais tranquila. Então, ação pontual com mais de 100 voluntários, a gente vai premiar 4 organizações com R$ 1.000. Ação pontual entre 50 e 99 voluntários, também 4 organizações, vamos premiar com o valor de R$ 500 para cada uma delas. Ação pontual com interação voluntário e beneficiário, né, que comprove que teve voluntário e beneficiários da organizações numa ação em conjunto. A gente vai premiar 4 organizações no valor de R$ 500. Melhor gestão no Atados, né, de ONGs que conseguiram seguir todos os passos, né, colocar todos os status dos voluntários, emitir os certificados. A gente vai premiar 2 organizações no valor de R$ 300. A gente tem uma que é de redes sociais, que é post com mais engajamento com a hashtag DBA 2025, mais arrobatados para ONGs. A gente vai premiar 2 ONGs no valor de R$ 300. Então, é divulgar aí para fazer esse post girar, né? Tem que ter a hashtag, hashtag, é muito bom esse nome. Por que a gente ainda não colocou o nome mais simples para isso? O jogo da velha, do DBA 2025, mais @atados para ONGs, precisa estar marcado isso. A gente tem a sexta premiação, que é a consultoria à distância, né, que pode ser realizada à distância ou presencial. Esse aqui pode ser presencialmente também, né, Júlia? Sim. A gente Vou vai premiar confirmar aqui, 6 Zé. ONGs. Oi? Tá, confirma. Consultoria à Tirando distância, dúvidas. 6 ONGs no valor de R$ 300. O Conheça Minha ONG, são 6 ONGs também, no valor de R$ 200. E aí uma última premiação que a gente entende, né, que À não distância. necessariamente todas as organizações elas vão ter CNPJ, né? A gente tem muitas ONGs dentro do Atados, que são coletivos, que estão em fase de formalização ainda. Então, ONG sem CNPJ, a gente vai premiar 4 coletivos que mobilizem no mínimo 20 voluntários. Nesse, a gente consegue fornecer um voucher de R$ 200. A gente vai fornecer um voucher que dê para ser usado no máximo possível de locais, né, que a organização consiga usar da maneira que ela desejar. Muita informação, né, muito detalhe, muito passo a passo, muito vai e volta, mas a gente vai mandar esse esqueci o nome do negócio, esse regulamento para vocês, para que vocês leiam com calma, para que vocês tirem suas dúvidas também. Mas estou vendo que o Márcio já está com a mãozinha levantada. Se quiser falar, Márcio, pode ir falar. Não, já são algumas dúvidas, na verdade. Então, que vocês falaram ali no formulário de avaliação. A gente sempre envia, né, formulário de avaliação pessoal, mas geralmente não são todos. Obrigatoriamente, todos têm que preencher? Ou só os que receberem? Essa é uma Os, dúvida.
os que fizerem a ação, prioritariamente, a gente sabe da dificuldade que é preencher formulário pós-ação, né? Mas, preferencialmente, todos os voluntários que participaram da ação, que preencham. O que, que pode ser legal de fazer? Pedir para que eles façam essa avaliação no dia da ação mesmo, né? De reservar uns minutinhos ali para enviar esse formulário e pedir para que eles preencham antes de ir embora, sabe? Tá, Pode então legal. ajudar nesse engajamento. A outra dúvida é cadastrar as ações até o dia 30/4. Legal. E se por acaso, de repente, a gente teve mais uma ideia, vamos conseguir oferecer mais uma ação, mas só que essa ideia veio depois do dia 30/4. A gente vai poder cadastrar também do site ou não? Pode, mas ela não vai fazer parte da premiação. Ela vai fazer parte do DBA, né, Tá, do dia das ações, mas ela não vai fazer parte da premiação. tá, legal. E aquela ação pontual para reunir 100 pessoas é em uma ação só ou são várias ações? Em uma Uma ação 100 pessoas ou uma ação 50 pessoas? Legal. Ô Zé, deixa só complementar uma parte aqui, gente. Esse formulário, cadê? Lista de presença e formulário pós-inscrição vai ser um formulário que a gente, Atados, vai enviar o link para vocês e aí vocês vão preencher eles, entendeu? A gente vai pedir várias informações sobre como foi a ação, as fotos, a lista de presença, uma foto da lista. Então, esse formulário pós é a gente que vai enviar um link e vocês preenchem, tá? Só para vocês entenderem melhor essa parte, tá? Então, esse outro que o Zé comentou do voluntário preencher, falando como é que foi, é uma coisa que a gente mais para frente compartilha um exemplo com vocês de referência, mas o daqui da premiação especificamente vai ser a organização que vai preencher em relação à ação que ela fez e quer que concorra ao prêmio. Deu para entender? E boa. Mas é bastante informação mesmo, gente. Vai ter o plantão na quinta-feira, que a gente vai estar disponível para responder no WhatsApp também. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando para o contato @atados, tá bom? A gente vai esclarecendo tudo até lá. boa. Seguindo aqui os nossos. Aí, se vocês tiverem mais dúvidas, né, referente ao regulamento, referente às outras informações que a gente passou, vocês podem ir anotando aí que a gente já abre mais um tempinho para tirar essas dúvidas. Mas antes disso, eu queria fazer uma fotinha da gente. Então, abram as câmeras, se possível, passam um perfuminho. Abre aquele sorriso para que a gente registre esse momento. Eu estou dividido aqui em duas telas, então, peraí, vamos ver. Ia falar, Jana? Já foi. Ah, sim, cadê o sorriso? Quer que eu tire, Zé? Ou você tá tirando aí? Eu ia Vamos tirar várias pessoas? Sem Vamos, querer. acho uma boa ideia, que aí tem chances de, né, Vai que sair cada vez flutua. melhor. Isso, exatamente. Calma aí, boa ideia, Zé. Zé, você tá compartilhando a tela ainda. Eu estou compartilhando a tela, mas aqui não está aparecendo, não. Ah, então tá bom. Sorrindo, gente, aquele sorriso lindo. Aí aqui foi. Aqui também. Tem mais gente aí tirando? Boa. Gente, vocês preencheram também aquela lista de presença que a gente mandou aqui no chat o link. Eu vou mandar mais uma vez, tá bom? Não saiam, por favor, sem ter preenchido. Por favor. Bora lá. A gente tem aqui uma, uma ideia. Opa, peraí. Não estou conseguindo voltar para. Eu ainda estou projetando o PPT? Estou, né? Tá. Nossa. Peraí, gente.